Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa aula de Gestão e Processo Administrativo, semana 2, Administração Científica. Eu sou o professor Matheus e, dando continuidade aos nossos estudos, o foco dessa segunda parte, dessa nossa aula, é a própria administração científica. Então, vou trazer para vocês uma introdução bem pontual, o foco da aula, do curso, aliás, como um todo, não é aprofundarmos muito na teoria da administração, nas teorias, mas eu vou trazer para vocês aqui alguns conhecimentos que são importantes. E aí nós passamos para os problemas da indústria da época, do contexto da administração científica e a aplicação da administração científica com alguns princípios propostos. Então vamos lá. A administração científica tem como grande nome, como eu já disse para vocês na parte 1, o Frederick Winslow Taylor, também mais chamado aí de forma abreviada de Taylor. Então vocês vão ouvir falar muito dele. Ele é considerado o pai da administração científica. Ele era engenheiro, teve uma forte formação aí dentro da indústria, passou por várias indústrias, e nesses seus trabalhos ele começou a observar as atividades produtivas dos operários. Então, o nome administração científica vem justamente da tentativa dele de aplicar os métodos científicos, os métodos da ciência, nos problemas da administração. E aí ele começa lá embaixo, no chão de fábrica, nas atividades mais operacionais ali da indústria, dentro da produção mesmo, a tentar racionalizar esse trabalho, fazendo estudos de tempos e movimentos, Nós temos alguns croquis aqui desse tipo de estudo, onde você procura observar quais os movimentos que o operário faz para realizar uma tarefa. E aí você procura racionalizar esses movimentos, colocar as ferramentas mais próximas, determinar a área de trabalho dele, quais movimentos ele deve realizar para ter o trabalho concluído no melhor tempo possível. Então ele começou a observar quanto tempo o operário médio levava para produzir uma determinada tarefa, e aí começa a tentar aperfeiçoar, gradativamente esses esforços, racionalizando esses esforços. Então, a ideia principal era aumentar produtividade. Era essa a preocupação básica das indústrias dessa época. Tá? Então, nós temos aqui do outro lado, uma foto do Taylor, uma imagem aí para a gente conhecer um pouquinho como ele era, e uma capa, do livro, de princípios da administração científica escritas por ele. Muito bem. Seguindo, nós temos então, na sua época, era percebido alguns problemas, da experiência que ele tinha como engenheiro dentro das indústrias e os estudos que ele começou a realizar, foi permitindo que, com o tempo, ele constatasse três principais problemas na sua indústria, na indústria lá da época. E aí, os três principais problemas estão aqui resumidos. O primeiro deles é a vadiagem sistemática por parte dos operários, que reduziam propositadamente a produção a cerca de 1/3 da que seria o normal, para evitar a redução das tarifas de salário, pela gerência, pagos pela gerência. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham medo do desemprego. Se eu produzir muito, não vou garantir meu emprego, porque é aquela velha ideia das máquinas substituindo o homem, Se eu aumento a produtividade, eu preciso de menos pessoas trabalhando, Então, eles tinham muito essa ideia. Se eu produzir muito rápido, se eu tiver uma produção muito alta, pode ser que amanhã não esteja mais aqui. Pode ser que a empresa não precise de tanta produção. Então, esse era um medo, medo do desemprego. O próprio modelo incorreto de administração que levava o funcionário à ociosidade, Imagina o modelo que nós temos hoje, de você trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia. Você não ganha por produtividade, você ganha por hora trabalhada. Então, nessas 8 horas, você vai ter que fazer todas as atividades de trabalho. Se, de repente, em 3, 4 horas você já fez, e você ainda vai ter que cumprir mais 4 horas de trabalho, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai reduzir o ritmo para que você faça o trabalho nas 8 horas. Se o seu chefe, seu supervisor, passar no seu local de trabalho e verificar que você terminou o trabalho em 3 horas e as outras 5 horas, ou terminou em 4 horas, as outras 4, você está simplesmente passando o tempo,
ele vai te dar mais trabalho, ou ele vai reduzir sua carga horária, ou ele vai verificar que você pode fazer menos tempo, então eu vou passar outras atividades, outras atribuições de outro funcionário para você fazer também. E isso é um problema, né? Um modelo incorreto de administração da produção, no caso, né? Aí vamos pensar na indústria, que leva o funcionário à ociosidade. Lá naquela época também tinham esses problemas, né? Então, isso levava também à redução da produção. E os métodos empíricos, né? Não tinha padrão, era na base da tentativa e erro. Então, cada funcionário fazia o trabalho da forma que ele achava que era mais adequada. Não tinha treinamento, não tinha um manual de procedimentos. Então, era tudo empírico. Empírico é quando é sem estudo, né? Sem teoria. É na base da tentativa e do erro. E aí eu vou ajustando. Então, era assim. E aí, isso também causava esse problema aí dos operários reduzirem o seu tempo, né, a sua quantidade de produção, né, a sua produtividade. Então, esse era o primeiro. Nós temos um segundo aqui, que é o desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a realização dele. Então, o gerente, né, o supervisor, ou quem estava ali comandando aquela área da empresa, não conhecia muito bem a rotina de trabalho. Não sabia quanto tempo demorava para fazer cada atividade. Não tinha aqueles estudos de tempos e movimentos que nós vimos que ele propôs, né, que o Taylor propôs. Então, esse era um outro problema que ele verificou. E o terceiro, falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho, que vai muito ao encontro ali dos métodos empíricos, né? Cada funcionário faz do seu jeito e tenta acertar o trabalho, né? Não tem um padrão, não tem um procedimento, não tem um manual, não tem uma rotina de trabalho já estabelecida, não tem um processo modelado para fazer aquele trabalho. E aí cada um faz do jeito que achar melhor, somando-se a isso a gerência não conhecer a natureza do trabalho, está formado o cenário aí para baixa produtividade, para o caos dentro da organização. Então, esses problemas que ele detectou o levaram a formular a sua teoria, né? A propor a administração científica. Então, antes da gente passar aqui para a aplicação da administração científica, eu quero que vocês pensem e deixem aí nos comentários, aperta a pausa aí no vídeo, se dedica agora a responder esse comentário. Coloca um dos problemas que você acredita que as organizações sofrem atualmente, né? Vocês começaram a trabalhar, alguns de vocês, a vida profissional recentemente, outros já têm alguma experiência. Então, o que vocês identificam aí de problemas, até pelos estudos, né, que vocês estão realizando, que as organizações sofrem hoje, tá bom? Então, nós vimos aí o que as organizações sofriam na visão de Taylor, na época aí, logo, né, incipiente do começo ali da Revolução Industrial, as primeiras indústrias que surgiram, e hoje, né? Será que esses problemas persistem? Será que tem novos? Então comenta aí, compartilha com a gente para a gente conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos seguir, não acabou ainda não. A aplicação da administração científica, né? Então, diante dos problemas que o Taylor identificou, ele criou, né, uma teoria e propostas para aplicar a administração científica dentro das empresas como uma forma de superar esses problemas e aumentar a sua produtividade. Então, para ele, né, alguns elementos básicos para aplicar essa administração dentro das empresas são esses que eu trago aqui para vocês de forma bem resumida. Estudo de tempo e padrões de produção, saber quanto tempo leva para fazer cada atividade e estabelecer padrão para cada atividade, como ela deve ser feita. Uma supervisão funcional, ou seja, cada área, né, de produção, cada setor da empresa onde se é realizado algum tipo de atividade, eu vou ter um supervisor ali para essas funções, que conhece aquelas funções, e aí ele consegue, né, verificar esses padrões, auxiliar os operários. Então, antes não existia isso. É uma proposta do Taylor. Padronização de ferramentas e instrumentos. Como eu falei, cada operário usava as ferramentas ou dadas ferramentas, tipos de ferramentas, de acordo com seu conhecimento. Como não tinha treinamento e cada funcionário entrava na empresa num dia e no outro nem sabia se ia continuar fazendo o trabalho, e muito menos se ia fazer o mesmo trabalho, então não tinha padrão, não tinha ferramentas, né, instrumentos de trabalho padronizados. Aí o Taylor propõe isso.
Quarto, planejamento das tarefas e dos cargos. Então, cada cargo, cada atividade, né, cada conjunto de atividade dentro desses cargos tem que ter um processo, tem que ter uma forma de realizar. Então, eu vou planejar essas tarefas para cada cargo dentro da organização, sobretudo lá na produção. Né? O Taylor ele foca muito na área produtiva da empresa. O quinto, né, princípio da exceção. É um princípio muito interessante que diz o seguinte: só aquilo que é exceção, que não é rotina, é que eu vou levar para a gerência resolver. Eu vou subir, né, para o supervisor, para a gerência. Então, aquilo que é padrão, que é rotina, o próprio funcionário tem que ter condições de resolver, né, de fazer, de realizar. Aquilo que foge, né, ao padrão, aquilo que é diferente, sai da rotina, aí eu preciso de auxílio de um supervisor. Então, isso não sobrecarrega, né, tira aquela sobrecarga de trabalho da supervisão, do gerente, do diretor, que vai se preocupar só com aquilo que é exceção, só com aquilo que é diferente, enquanto que a rotina vai continuar sendo executado, porque o funcionário, o operário, enfim, tem autonomia para decidir sobre essas questões de rotina. Então, esse é o princípio da exceção, muito importante até hoje nas organizações. Sexta, a utilização da régua de cálculo e instrumentos para economizar tempo. Então, ele criou alguns mecanismos, algumas ferramentas, até alguns instrumentos utilizados para medir, né, o tempo que o funcionário leva para fazer uma atividade, os movimentos que ele faz. Então, isso permitia que economizasse tempo na área produtiva. Sete, né? Fichas de instrução de serviços. Então, como que é realizada essa tarefa? Como que eu faço essa montagem dessa peça que está passando aqui por mim na linha de montagem? Então, você tem fichas com instruções para cada tipo de serviço. E isso auxilia na padronização. 8, a ideia de tarefa associada a prêmios de produção pela sua execução eficiente. Então, um prêmio pela produtividade, pela tarefa bem feita, né? Olha, isso era muito novo para a época. E isso era um estímulo para aumentar a produtividade, né? É como que você está determinando um salário pela produtividade, não pela carga horária, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, ele já vinha pensando nisso. 9, sistemas para classificação dos produtos e dos materiais utilizados na manufatura. Né, uma classificação de itens, né, de recursos usados na produção, para que facilitasse a sua gerência, o seu estoque, o seu controle, o acesso a esses materiais. Então, o sistema para catalogar, né, classificar, que hoje é tão usado dentro das empresas com sistemas de informação, inclusive. E 10º, sistema de delineamento de rotina de trabalho. Um sistema em que você controla, planeja uma rotina de trabalho para os funcionários. Né? Ele sabe, dentro daquela rotina, quais são as suas prioridades, qual a primeira tarefa ele tem que fazer no dia, a segunda, a terceira, nos determinados horários. Então, fazer todo um mapeamento, um delineamento dessa rotina de trabalho dos funcionários. Então, esses são os 10 elementos básicos aí para a gente aplicar a administração científica dentro das empresas, das organizações, e não serve apenas para a indústria, né? Muitos desses elementos servem para qualquer tipo de organização. Tá bem, pessoal? Então, nessa aula ficamos por aqui. Agradeço a todos pela presença, mesmo que virtual. Um grande abraço e até mais.